Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu trago para você mais um capítulo da minha jornada, compartilhar aqui com vocês que em 2022 como foi para mim passar pela pandemia, que foi uma coisa absurda, e como eu entendi que a vida é um sopro e a gente precisa fazer as mudanças, porque senão a gente fica no mesmo lugar. Não fez nada diferente, não se desafiou. Em 2022 eu estava nesse supermercado onde eu estava trabalhando naquele momento e recém começou a pandemia, a loucura. Eu sempre fui uma pessoa que não gosto de ficar vendo jornais, notícias ruins e etc. Porém, a internet estava muito forte desse vírus que havia ceifado a vida de outras pessoas em outros países, só que no Brasil não havia chegado ainda. Foi quando eu estava falando com o fornecedor, fazendo um pedido, ele falou assim, cara, você viu o que tá acontecendo aí? O bicho tá pegando, vamos dizer assim, em outros países e parece que já chegou no Brasil. Eu falei, não é nada, isso aí é toda vez. Vamos dizer assim, eu já passei por tanta coisa, não é uma gripe que vai dar problema agora, né? Rapaz, mas olha, vamos dizer assim, eu fechei a boca. Na semana seguinte, eu estava doente. E eu não sabia, tava de normal, cheguei na empresa, falei, cara, eu não tô me sentindo bem, tô com muita dor de cabeça, eu preciso ir pra casa, cheguei em casa, eu fiquei 2 dias em casa, não conseguia nem no posto de saúde, cheguei no posto de saúde, a mulher falou, você é normal, você não tá com nada não, toma um dipirona, me dá um remédio lá, que eu acho que todo mundo toma dipirona nesse SUS da vida, até então não tinha plano de saúde, e foi quando eu voltei pra casa e eu fui falhando, parece que eu ia levantar, faltava o ar no motor pra rodar, e eu comecei a andar devagar, só que o nosso corpo é tão perfeito que eu não conseguia identificar isso. Pra mim tava normal, tava 100%, mas as pessoas externas, minha esposa, ela falou, cara, você tá diferente, você tá andando mais devagar, você tá falando mais devagar, só que eu não conseguia visualizar. Aí eu fiz o exame, quase morri descendo uma ladeira lá pra fazer o exame, pior lugar possível pra fazer. A mulher falou assim, olha, deu positivo e você tem que ir pro posto. Eu falei, nossa, aí... Mas ainda não tinha dimensão daquilo. Foi quando eu cheguei no posto de saúde, falei o que estava acontecendo. Falei, olha, eu testei, fiz o teste e o teste deu positivo. E agora? A mulher me colocou num canto. De lá, eu já não vi mais minha esposa. De lá, eu já não vi mais. Eu entrei numa sala. Dessa sala, chegou uma ambulância. Ela colocou aquele negócio, acho que é catéter, não vou saber o nome, no meu nariz, e eu fiquei lá. Melhorou um pouco, assim. Eu já tava ruim. Chegou a ambulância, ele me levou pro hospital regional aqui, de Campo Grande. Fiquei numa ala, e um dia eu fiquei em uma ala que era absurdamente lotada de gente. Uma ala as pessoas andavam lá, parecia que era guerra química. Toda blindada, assim. Só que a população em si não tinha ciência disso. Falava-se, toma cuidado, mas olha, acho que foi a coisa mais absurda que aconteceu comigo. Nesse período eu estava acima do peso. Eu ainda estou ainda. Mas naquele período foi onde a taxa das pessoas que estavam acima do peso e se recuperar era quase nula. Era ir e tchau. E me preocupou muito. E eu fiquei 5 dias internado numa sala com um rapaz que uma bênção ele ter ficado do meu lado, onde a gente pôde um apoiar o outro. Seja pra comer, seja pra tomar medicação, se cuidar na parte da noite, ver se a outra pessoa tá bem, ou quando uma pessoa vai tomar banho. Homem é bem parceiro nessa parte, acredito eu. Mesmo a pessoa não conhecendo, ela cria uma afinidade na hora, troca ideia, mas a gente se apoiou bastante. Há coisas normais que seria você levantar e ir no banheiro, cara, numa saga, eu tinha que andar devagarzinho assim, não conseguia respirar. No terceiro dia lá, a médica falou assim, eu tava usando uma balão assim, a médica falou, olá, senhor José Lucas, tudo bem? Olha, eu tô olhando aqui seus exames e pelo que me parece, se caso você não melhore até amanhã, a gente vai ter que descer o senhor pra intubação. Imagina, você tá, tipo, de boa e você recebe uma notícia dessa. O rapaz estava do meu lado, conversando mais com ele, ele falou assim, olha, a oportunidade que você tem, tudo que você puder fazer pra não descer, cara, faça, porque lá eu saí de lá. Falei, rapaz, como assim? Ele falou assim, olha, lá embaixo, irmão, muito difícil alguém sobreviver. Tanto é que os médicos viam e eu não entendia. Eles falavam assim, fulano, cara, parabéns, você tá aqui, sabe? Eles viam o rapaz e ficavam muito felizes, assim, pelo estado que ele estava e como ele estava naquele momento. Então isso me trouxe, além da consciência, de que se eu não melhorasse, talvez eu não estaria aqui contando essa história pra vocês. E, cara,
o apoio que um deu pro outro, as dicas que ele me deu de como dormir, a fisioterapeuta que chegou e pôde me ensinar alguns movimentos para mim poder fazer. Basicamente eu fiquei a noite inteira, mesmo cansado, tentando fazer alguns movimentos para poder melhorar a respiração. No dia seguinte, a médica não foi, que eu acho que ela tava cobrindo plantão em outro lugar, mas no outro, me deu um dia, vamos dizer assim, de folga. Assim que ela retornou, ela chegou, viu meus exames e viu que não havia necessidade de que eu descesse. Mas se eu não tivesse tomado essa consciência que eu precisava ter essa melhora, pedir pra Deus, entender, porque eu falei assim, cara, esse é o fim da linha. Esse é o lugar que eu cheguei. E daqui pra frente, já acabou. Talvez eu não volte mais. Talvez se eu voltar, eu vou voltar com alguma coisa diferente. Então hoje eu dou muito mais valor na minha vida, eu dou mais valor na minha família. Foi quando eu falei assim, poxa vida, eu tô aqui, eu não aproveitei nada. Eu não fiz nada, eu tô com 26 anos, o que eu vou fazer? Eu falei, tô com 26 anos, eu tava com 26 ou 27, eu não me recordo agora. Mas sabe, eu falei, e agora? Eu vou... Acabou? É isso? Esse é o final? Esse é quando cai o fim no final do filme? E eu me desesperei. Mas, graças a Deus, eu estou aqui, junto com um amigo. Eu saí antes dele ainda, que tava muito debilitado. Eu chegando em casa, refleti bastante e entendi o quão importante é você viver realmente a vida. Tirar coisas boas dela. E onde eu tava naquele momento, trabalhando, não me fazia feliz. Não era aquilo que eu queria. Não era o meu sonho. Meu sonho sempre foi trabalhar em casa. Naquela época o pessoal já tinha um home office, algumas funções já tinham home office. Eu falei, cara, eu trabalho presencial de domingo a domingo. Sabe? Desgaste absurdo. Eu trabalhava num segmento totalmente diferente. Não queria mais fazer aquilo. Eu falei, cara, chega. Eu tenho que fazer uma coisa diferente. Mas como que eu vou fazer alguma coisa diferente se eu tenho as mesmas atitudes? Lembra do livro que eu falei pra vocês? No período que eu fiquei em possibilidade de trabalhar, eu li outros livros que me trouxeram essa consciência. Além do que eu já tinha adquirido durante o período que eu fiquei internado, eu tinha essa consciência de quão importante precisar fazer essa mudança. Mas hoje as pessoas querem ter mudanças sem fazer nada de diferente. Não querem pagar o preço, entendeu? Então, mesmo trabalhando nesse outro emprego, eu consegui mudar o meu ecossistema. Porque lá eram pessoas que, para elas, era importante aquilo. Para elas, a família delas, elas já chegaram no topo, vamos dizer assim. Elas não queriam mais nada. Para elas ganhar o salário que elas ganhavam, as condições que elas tinham, é o suficiente. Mas para mim, não. Naquele momento, eu falei, cara, não existe. Eu preciso de mais. Então, eu me cerquei de outras pessoas, fazendo curso diferente. Na época, o EAD já estava forte já. Fazendo curso diferente, conversando com pessoas diferentes. Mas passando horas estudando outros livros, estudando cursos, para ter um resultado diferente. Foi aí que eu trouxe o insight da transição de carreira, que eu vou trazer para vocês no próximo episódio. Caso alguma coisa que eu falei aqui tenha feito sentido para você, considere se inscrever no canal, deixa um like, comenta aqui, é muito importante, porque assim eu consigo ter esse feedback de vocês, de melhoria, né? E também esse feedback da gente poder conversar mais, não só nos vídeos, eu trazer também alguma dúvida, alguma coisa que seja relevante. Então, muito obrigado quem ficou até aqui, agradeço imensamente. Deixe seu like e até mais.